A ministração foi toda cantada e dita, profetizada já. O que é que eu faço? Daqui a pouco. Já eu abro essa bolsa. Tudo bem com vocês, queridos? Glória! Hoje eu vou pregar com o iPad do meu filho, amém? Uhul! Mas eu tirei xerox, porque se ele falhar, tá aqui. Só para garantir. Glória a Deus, queridos, é uma honra mais uma vez estar aqui ministrando a palavra para vocês. E antes de nós estarmos ministrando a vocês, nós somos ministrados, amém? Amém. Ai, meu Deus. Deu certo. Mas olha que coisa maravilhosa. Quantos aqui ouviram sendo dito aqui sobre um novo tempo? Amém. Vocês ouviram? A Glaucia falou sobre o novo tempo. E eu creio que verdadeiramente um novo tempo chegou para as nossas vidas. Amém? E a palavra que eu tenho para nós hoje é novo tempo. Amém? É um novo tempo, queridos. Quarta-feira nós estávamos orando aqui e Deus usou Glaucia. Não foi Glaucia, Deus usou Glaucia hoje, mas Glaucia foi usada quarta-feira, a esposa do nobre Júlio César. E ela começou a orar e ela começou a falar que era um tempo novo para a nossa igreja. Amém. Que portas novas estavam se abrindo para essa igreja. Amém? Amém? Aleluia! E quando Deus ministrou, quando ela falou isso na quarta-feira, Deus começou a ministrar para o meu coração a palavra de hoje. Amém? E eu tenho certeza, querido, que nós seremos abençoados, nós seremos... É comigo, é? Joia, tudo bem? Saulinho está falando ali comigo, tu já é Saulinho, então, é hoje. A sua palavra também é novo tempo, é Saulinho, não, né? Deixa, tá joia. Então, eu sei que nós estamos entrando em uma nova fase na igreja Verbo da Vida em Anápolis. Amém. Um novo tempo chegou e nós não podemos fazer de conta que não é com a gente. Se você está aqui, se você veio nos visitar hoje, que bom. Seja bem-vindo sempre, se quiser, fique para sempre, amém? Porque você vai fazer parte de uma nova história que Deus tem para a Igreja Verbo da Vida e para a sua vida. Amém. Aleluia! E eu quero começar falando para vocês, para esse novo tempo, queridos. Nós não podemos só saber o que tem no novo tempo. Nós precisamos saber como desfrutar das coisas que Deus tem para nós. Amém? Chega de você vir para a igreja, de nós estarmos sentados aí e ouvir uma bela pregação e depois sair pensando, meu Deus, e agora? Como é que eu faço com tudo que foi dito? Como é que eu vou desfrutar de tudo que eu tenho direito? Como é que eu faço para viver em paz? Como é que eu faço para viver sem ansiedade? Como é que eu faço para viver sem depressão? Como é que eu faço? O pastor pregou tudo direitinho, mas agora a semana chegou, segunda-feira chegou. Eu preciso saber como desfrutar do que esse novo tempo tem para a minha vida. E hoje, juntos, nós vamos aprender um pouco mais sobre essas coisas, amém? Não só ouvir uma bela pregação, porque a pregação vai ser bela, amém? Mas saber propaganda. Mas sabermos andar no que Deus nos chamou para andar. E eu gosto de ser um exemplo na ministração. Lembra a última ministração eu falei que eu estava parada na faixa de pedestre, ok? Mas hoje eu não vou contar essa, eu vou contar outra coisa que me aconteceu essa semana. Nós fizemos uns exames essa semana e foi muito interessante essa ida no médico essa semana. Foi diferente. Eu fui lá no médico, fizemos alguns exames, mas quando eu saí, antes de sair da clínica, eu fui conversar com o médico. Preste atenção.
Antes de eu sair lá da clínica, eu fui conversar com o médico. E o médico disse bem assim, olha, está tudo bem. Graças a Deus, está tudo bem. Está tudo funcionando bem. Não tem nada com que se preocupar. Ok? Vocês se alegram comigo? Diga, graças a Deus. Glória, glória. Mas olha que coisa interessante. Porque eu conversei com o médico e ele já me disse o resultado do exame, eu esqueci de buscar o exame. Pegue o que eu quero falar para vocês. Porque eu tinha conversado com o médico. E ele já tinha dito o resultado do exame. Eu não me preocupei em pegar o papel do exame. Porque o médico já tinha dito o que como estava. Queridos, preste atenção no que eu tenho que Deus está falando conosco. Nós precisamos ficar para nós desfrutarmos do novo, que já está pronto para nós. Nós precisamos acreditar no que Deus diz. Amém? Quando eu estava passando por essa situação, Deus falou claramente comigo: Sandra, quem dera que o meu povo fosse igual a você como foi com o médico. Só porque você falou com o médico, você ficou tranquila. Só porque você acreditou no que um médico, um humano falou, você ficou tranquila. Quem dera, Sandra, se o meu povo acreditasse que eu sou o Deus verdadeiro, que eu não mudo, que a minha palavra é eficaz e que ela se cumpre na vida deles. Quem dera que eles acreditassem. Mas, queridos, para nós vivermos o novo, nós precisamos acreditar no que Deus fala. Amém? Precisamos ficar impressionados com o que Deus, com o que temos dentro de nós. Precisamos ficar maravilhados com a presença de Jesus em nossas vidas. Nós precisamos ficar apaixonados e entender, gente, que nós somos filhos de Deus mesmo. E essa geração, essa que nós estamos vivendo, é a geração, queridos, eu não sei você, mas eu acredito que é a geração que vai ver o arrebatamento da igreja. Amém? E nós precisamos aprender a desfrutar das verdades de Deus para as nossas vidas. Amém? Às vezes, eu fiz um aconselhamento essa semana. Um dos aconselhamentos, eu acho que eu fiz 4 essa semana, mas um dos aconselhamentos, uma mulher chegou e disse bem assim: pastora, eu recebi tantas promessas, eu recebi tantas profecias, eu recebi tanta palavra. Por que isso aconteceu? Porque tinha dado uma coisa ruim na vida dela, sabe? Aconteceu uma coisa ruim, aconteceu uma perda. E ela chegou para mim reivindicando de mim, né? Por que isso está acontecendo na minha vida? E eu só tinha uma coisa para falar para ela, por mais suave, por mais flores que eu quisesse colocar, eu tive que dizer o seguinte: sem princípios não tem promessas. Não adianta, queridos, nós querermos tudo bem, numa boa, a nossa vida maravilhosa, vivermos o novo, vivermos o aleluiado de Deus, vivermos o céu na terra, se nós não cumprirmos os princípios da palavra. Amém? Sem princípios, sem obediência, não tem como viver as promessas. Não adianta, queridos, nós queremos exigir de Deus que as promessas se cumpram em nossas vidas, se nós não obedecermos o que Ele falou para nós obedecermos, se nós não andarmos com o princípio que Ele nos chamou para andar. E sabe qual é esse princípio? Fé. E o que é fé? Fé é acreditar no que Deus falou. Fé é acreditar que o que Deus disse é e ponto final. Fé é acreditar que o que sai da boca de Deus é a verdade a nosso respeito. Não é o que os outros dizem, não é o que você mesmo pensa, mas é o que Deus fala e o que Deus pensa a nosso respeito. Essa é a nossa verdade. E para nós vivermos, queridos, o novo de Deus para as nossas vidas, nós precisamos acreditar no que Deus fala
e andar em fé. E não quebrar os princípios. Nós não podemos simplesmente chegar para Deus e exigir as promessas se cumprindo em nossas vidas, só porque Ele disse que vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus disse a nosso respeito, Ele já fez. Amém? Mas é a nossa atitude, são as nossas escolhas que vão fazer com que a gente ande no que Ele disse que nós iríamos andar. Então não bote culpa em Deus, não bote culpa na igreja, não bote culpa no seu pastor. Olhe para você e eu digo para mim, eu olho para mim e digo, o que eu estou fazendo? Quais as escolhas que eu estou tomando? O que eu estou falando? Com quem eu estou me espelhando? Eu estou andando em fé? Eu estou concordando com o que Deus falou? Eu estou andando nos princípios que Deus falou? Amém? Diga, sem fé, é impossível agradar a Deus. Amém? Sem fé é impossível nós andarmos nas promessas de Deus. Se nós não andarmos nos princípios da palavra, se nós não andarmos nos princípios de um relacionamento, se nós não andarmos nos princípios de honra, de integridade aqui na terra, não queira que as pessoas, não queira desfrutar do melhor aqui da terra, porque isso seria um engano, e Deus não trabalha com engano, Deus só trabalha com a verdade. Vamos rir um pouco? Vamos rir, gente, vamos rir! Aleluia! Deus, Ele é bom, sempre, e Ele é imutável. Se Deus é imutável, eu sou mutável. Mutável, tá certo? Eu mudo. Se Deus não muda, Ele é soberano, Ele é onipotente. Ele é íntegro, Ele tem caráter, Ele é verdadeiro. Se Ele é imutável, queridos, eu que preciso mudar para entrar no que Ele tem para mim. Amém? Imagina uma sombrinha, eu até trouxe uma sombrinha e esqueci no carro. Mas imagina uma sombrinha. Sombrinha, sabe o que é sombrinha? Aqui é sombrinha. O guarda-chuva, pronto. Imagina um guarda-sol, um guarda-chuva, você embaixo dele. Imagine que esse guarda-sol é a mão de Deus te guardando, te protegendo, te livrando dos raios, te livrando de um tanto de coisa má que poderia vir sobre você. Eu escolho permanecer debaixo desse guarda-chuva. É a minha posição. Sou eu que decido ficar embaixo. Mas a partir do momento, querido, e quando eu estou embaixo, quando eu faço do Senhor a minha morada, quando eu faço da sombra do Senhor a minha habitação, eu desfruto do cuidado dEle, eu desfruto da bondade dEle. Mas deixa eu te dizer, a partir do momento que eu escolho sair do guarda-chuva, sair dessa proteção, sair da presença de Deus, a partir do momento que eu escolho ficar fora do que Deus tem para mim, eu vou sofrer consequência. E a culpa não vai ser de Deus. É verdade. Amém? A culpa é nossa. Por isso que para vivermos o novo, temos que fazer coisas novas. E uma coisa nova que nós somos convidados a fazer é permanecer debaixo da potente mão do Senhor. Amém? Não queira nunca fazer do seu jeito. Não queira achar que o seu jeito é melhor, o seu jeito é mais fácil. Não, fique com o jeito de Deus. Se aconselhe, ouça pessoas de Deus. Amém? E tenha a sua vida com Deus. Não, olha, uma coisa que eu aprendi, não dá para terceirizar a vida com Deus. Você não dá para contratar uma pessoa e falar bem assim, fulano, ore por mim, tá certo? Ore por mim, porque eu tenho um bocado de coisa que está enrolada na minha vida. Eu quero que você ore por mim. Deixa eu te dizer, nós vamos orar por você, mas nós não vamos substituir a sua vida de oração com Deus. Amém? Como pastores, nós vamos ter o prazer de nos colocarmos na brecha por sua vida. Nós vamos ter o prazer, o privilégio de Deus contar conosco aqui na terra para que sua vida seja alcançada. Mas não se terceiriza uma vida de intimidade com Deus. Amém? Chame para você a responsabilidade. A vida com Deus não é terceirizada. Somos nós que escolhemos permanecer nele. E não bote culpa em ninguém. Se você sair dessa proteção
E as coisas começaram a acontecer na sua vida. Não bote culpa em Deus. Coitado. Coitado não. Deus é tão... Não, foi Deus que quis isso assim. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que fez aquilo. Não, queridos. Deus é bom e o caráter dele é imutável. E tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que manifesta a bondade de Deus, isso vem dele. Amém? Amém? Se você vê muita coisa que não manifesta a bondade de Deus, tenha certeza que não é de Deus. Amém. Aleluia! Amém. Vocês estão comigo? Amém. Diga, eu escolho permanecer. Aleluia! Deixa eu te contar uma coisa que eu descobri. Vocês sabem quem é Terá? Só o Bério sabe quem é Terá? Terá é o nome do pai de Abraão. Forte, né? Olha o que aconteceu. Quando você não consegue... Vou fazer pose. Meu pastor está olhando para mim. Queridos, lembram da permanência? Lembram da obediência? Sabe o que eu descobri? Terá, o pai de Abraão, antes de Deus falar para Abraão sair da sua terra e ir para a terra de Canaã, Deus tinha falado com Terá, o pai dele. No livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 31, está escrito o seguinte: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua esposa e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Diga, para Canaã. Mas chegaram a Arã e estabeleceram ali. A nossa permanência tem que estar seguida de uma obediência. E essa obediência não é pela metade, é até o final. Porque Terá, o pai de Abraão, não foi até o final. Deus teve que falar com Abraão para terminar o que ele disse que era para fazer. E isso falou muito comigo. E eu não vou ficar com essa sozinha, querido. Eu vou falar para vocês. Ok? Porque Terá não obedeceu até o fim. Deus teve que falar com outra pessoa, teve que falar com outro para chegar até a terra de Canaã. Eu não quero fazer parte de uma geração que Deus conta, que Deus espera, que Deus tem expectativa. Mas porque eu não me movo, mas porque eu não permaneço, mas porque eu não chego até o final, Deus tem que falar com outra pessoa. Eu vejo a sua empolgação. Glória a Deus! Aleluia! Terá tinha tudo, porque Deus disse, Deus não disse para parar em Arã. Arã era uma terra boa, era uma região que tinha muitas ilhas. Imagine, muita água, muito peixe, muito camarão, muita coisa boa rolava naquele lugar. Amém? E Terá disse, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas existia uma terra, Canaã, uma terra que dela saía leite e mel, uma terra que era o destino que Deus tinha traçado para ele chegar, mas ele ficou conformado com a metade do caminho. Eu morri sozinha aqui em cima. Eu não vou deixar Deus falar com outra pessoa para fazer aquilo que ele me chamou para fazer. Não queira você que está sentado olhando para mim, ou você que está me ouvindo, ou vai me ouvir algum dia, que aquilo que Deus confiou a você, seja necessário falar com outra pessoa para fazer, simplesmente porque você parou num lugar confortável, simplesmente porque você disse, não, até aqui está bom. Não, queridos, só está bom quando acabar. Tem um desenho ou é um jogo que diz bem assim, só terá acabado, só termina quando eu vencer. Eu acho que é assim. É um jogo que tem um cara que tem uma mancha aqui no olho. Cadê os adolescentes? Só eu que lembro aqui. Como é? Só termina quando acaba.
só termina quando acaba, pensa. Só termina, queridos, o que Deus chamou para a gente fazer quando acabar. E deixa eu te falar, não acabou. Não é tempo de você parar e sentar e dizer, não, até bom, tá tudo bem, eu estou bem aqui. Tá tudo bom já, eu estou bem. Não, nós não somos egoístas de vivermos conforme o nosso bel prazer. Nós já morremos para nós e vivemos para Cristo. E Cristo realmente deve ser o centro da nossa vida. Cristo deve ser o centro da nossa motivação. Cristo deve ser o centro da nossa empolgação, da nossa vontade, da nossa entrega, da nossa vida. Ele precisa ser, queridos. Não podemos nos conformar com a metade. Se tem o completo de Deus para nós vivermos. Não podemos nos conformar chegando só a metade do caminho. Tem mais de Deus para nós vivermos. Tem o novo de Deus para nós vivermos. E nós vamos viver. Ainda não acabou. Aleluia! Diga assim, ainda não acabou. Interessante que Abraão, ele é considerado o pai da fé, não é verdade? Mas o pai de Abraão não teve fé. Aleluia! Glória a Deus! No livro de Gênesis, você pode ler que Abraão chegou até Canaã. Deus acredita na gente. Nós precisamos acreditar em nós. Nós precisamos permanecer e continuar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não deixe que outro se levante, querido. E faça o que Deus chamou você para fazer. Amém. E uma das coisas que faz com que a gente viva o novo de Deus na nossa vida, sabe o que é? Andar sem medo. Amém. Não ter medo. A palavra de Deus diz no livro de... 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Paulo falando para Timóteo, e esse versículo é muito conhecido, mas eu estou lendo a literatura de Rick Renner, e ele é muito rico em hebraico. E esse versículo, diga assim, eu vou andar sem medo. Agora diga para eu acreditar, eu vou andar sem medo. Sai, garoto! Então, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, tem um versículo assim: Deus não me deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de moderação. Agora eu quero falar para você o que significa a palavra moderação. Eu não vou falar em hebraico nem grego aqui de jeito nenhum. Eu já fiz isso antes, não deu certo. Mas eu vou falar para você o que significa a palavra moderação no hebraico. Amém? No grego. Tá, no grego, viu, gente? Deus não lhe deu espírito de medo, mas de poder, de amor. Agora entraria moderação, mas eu vou dizer o que significa moderação, amém? Ele lhe deu uma mente liberta, resgatada, revivida, salva, protegida, trazida de um lugar, trazida para um lugar de segurança, de modo que ela não é mais afetada por pensamentos ilógicos, infundados e absurdos. Aleluia! Esse foi o Espírito que Deus nos deu. Nós temos uma mente, e moderação Ele não nos deu um espírito de medo, mas de poder e moderação. Ele lhe deu uma mente, diga, Deus me deu uma mente. E essa mente, querida, liberta. Diga, minha mente é liberta. Resgatada. Revivida. Salva. Protegida. E trazida para um lugar de segurança. De modo que ela não é mais afetada por pensamentos ilógicos. Bora lá. De modo que ela não é mais afetada por pensamentos ilógicos, infundados e absurdos. Queridos, essa é a mente que Deus
você vai sair. Se você está entrando em ansiedade ou está em ansiedade, fique tranquilo, você vai sair. Sabe por quê? Porque essa é a verdade. A verdade é que nós não temos uma mente presa. Nós temos uma mente liberta. E quando o diabo vier com seus pensamentos ilógicos, você vai dizer na cara dele: diabo, você já chegou tarde. Quando ele vier com pensamentos infundados, você está com o fundamento da palavra na sua vida. Aleluia! Quando ele vier com coisas absurdas na sua mente, você vai dizer: ei, Satanás, cão dos infernos, eu tenho a mente livre. Eu tenho que rir, Ariel. Tudo bem com vocês? Eu tenho que rir, sabe por quê? Porque o diabo ele já disse algumas vezes para mim que eu ia ficar meio doida. Ele disse para mim algumas vezes que eu ia ficar em depressão. Desculpe decepcionar você, mas ele disse essas coisas para mim, tá certo? Mas eu digo para ele o que eu sou em Cristo. Aleluia! Quando ele vier com pensamentos ilógicos, você vai dizer para ele: vaza, casca, como é? Você sabe. Casca fora. Quando ele vier com pensamentos, eu quero aprender. Quando vier com pensamentos infundados, queridos, nós vamos estar seguros na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos, a palavra diz, para nós estarmos com a nossa mente renovada. Quantos de vocês sabem que Deus ele é muito sábio? Deus ele é top. E ele diz: renove a sua mente. Renove a sua mente. Nós precisamos ficar com os nossos pensamentos, com os pensamentos de Deus na nossa mente. A nossa mente tem que ficar tão cheia dos pensamentos de Deus, que quando o diabo quiser lançar um pensamento dele, não vai ter espaço. Amém? Dia após dia, hora após hora, você pensando os pensamentos de Deus, se identificando com quem você é em Deus. E quando o diabo quiser lançar uma mentira sobre a minha e sobre a sua vida, queridos, ele não vai encontrar espaço. Sabe por quê? Porque eu já estou cheia de Deus. Amém. Eu estou cheia das verdades dele na minha vida. Isso é sabedoria. Dessa maneira nós podemos entrar no novo de Deus na nossa vida. Amém? Diga: é hoje. Aleluia! Aleluia! Renovação da mente faz com que a gente ande no novo. E nós aprendemos hoje que aquele versículo tão conhecido de 2 Timóteo, que Paulo aconselhou Timóteo, e Timóteo estava com medo, sabia? Naquela época, Herodes estava matando muita gente que era crente. E Timóteo estava com medo. Por isso que Paulo falou com ele: ei, você tem uma mente moderada. E uma mente moderada, eu sempre entendi que era uma mente bem equilibrada. Nossa, mas não é só isso. É essa mente aqui, liberta, vivificada. Amém? Amém. Uma mente que foi resgatada. Diga: minha mente Amém. Foi resgatada. Glória a Deus. Aleluia. Agora, queridos, deixa eu te falar. Não basta só termos o conhecimento que temos uma mente resgatada. Não basta termos só o conhecimento do que Deus tem para nós. Nós precisamos assumir a responsabilidade de entrar no que Deus tem para nós. E mais uma vez eu digo para você, não deixe que Deus fale com outra pessoa para fazer o que Ele disse que era para você fazer. Terá teve a ideia de ficar em Harã. E Abraão ouviu o que o pai tinha escutado de Deus.
E Abraão foi até o fim, destrutor da terra prometida. Para desfrutarmos das promessas, nós precisamos ir até o fim. Para desfrutarmos do céu na terra, nós precisamos acreditar e permanecer até o fim. E às vezes eu sempre falo em permanecer. Às vezes eu sempre uso essa expressão, permaneça na palavra. Queridos, existe um versículo que eu não sei onde é que está agora, eu sei que está na palavra, que diz assim, que a Bíblia, a palavra, ela corre velozmente. Amém? Quando nós permanecemos na palavra, só permanecer, Lucimária, só permanecer na palavra. Quando nós só permanecemos na palavra, sabe o que acontece? Se a palavra corre velozmente e eu estou na palavra, a minha vida está correndo velozmente. Vocês estão entendendo isso? Queridos, os improváveis, quando permanecem, se tornam inabaláveis. Esse é top, gente. Os improváveis, eu vou dizer de novo, para ficar chique. Os improváveis, Maricélia, que permanecem na palavra, se tornam inabaláveis. Aleluia! Por quê? Porque você é bonitinho e tem os olhos azuis? Não, porque você permaneceu crendo até o fim. Aleluia! Glória a Deus! Diga, eu escolho permanecer. Sabe uma das mentiras mais mentirosas que o diabo, se existe essa expressão, que o diabo tenta lançar na mente de muita gente? É que o inferno é aqui. Mas, queridos, as nossas escolhas aqui na terra, determinam onde nós vamos passar a nossa eternidade. E eu convido a você, escolha permanecer na palavra. Porque o inferno não é aqui, mas o inferno é real. Ele existe. E o diabo fica dizendo, não, o inferno é aqui na terra mesmo, não é não. O inferno é real, ele existe. E ele quer enganar você e a mim. Para nós não permanecermos crendo em Deus e passarmos a eternidade em outro lugar que não é o céu. Vocês estão comigo? Amém. Dura é a pregação, é? Mas você sabia que pregar sobre o inferno precisa voltar para o púlpito? Pregar sobre a eternidade precisa voltar para o púlpito? Porque tá tudo muito light, leve. E é tão bonitinho. São tantas mensagens bonitas que acaricia a alma da gente e nós nunca somos confrontados. E sem confronto não tem mudança. A palavra de Deus nos confronta o tempo todo. Por isso que é como um espelho. E nós vamos, quando a gente olha para o espelho, a gente vê uma imagem. Mas essa imagem que a gente vê precisa ser moldada. Porque nós somos confrontados à mudança. Por quê? Para se parecer mais com Ele. Amém? Precisamos escolher, permanecer crendo. Porque nós precisamos entender que é nossa responsabilidade fazermos as nossas escolhas aqui para determinar onde nós vamos passar a nossa eternidade. A salvação, ela já foi nos dada, querido. Agora a nossa permanência, somos nós que escolhemos permanecer. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Aleluia! Desculpa aí. Eu quero compartilhar com vocês mais um ponto que faz com que a gente ande no novo de Deus. Olha que coisa interessante tem no livro, por favor, se vocês puderem abrir a Bíblia, para vocês saberem que eu estou pregando na palavra. No livro de Lucas, capítulo 19. Olha o que está escrito lá. Essa passagem, queridos, é quando Jesus estava entrando em Jerusalém. E isso ficou tão forte. Eu estava ouvindo uma ministração e Deus falou muito comigo. E eu disse, não, eu preciso falar com a igreja. Livro de Lucas, capítulo 19. Versículo 41. A palavra de Deus diz, lembre
que nós não vamos deixar que o que Deus falou conosco, Ele precise falar com outra pessoa porque a gente ficou no local confortável. E nós chegamos até o fim, amém? E olha o que aconteceu aqui. Jesus indo para Jerusalém. E quando chegou perto e viu a cidade, Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém, dizendo: ah, se tu conhecesse ao menos nesse dia o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados, irão te derrubar, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Sabe por que essas coisas iriam acontecer? Jesus falou. Porque não reconheceu o tempo da minha visitação. Jesus chorou sobre Jerusalém e lamentou tudo que iria acontecer com ela. Porque Jerusalém, Saulinho, não estava reconhecendo o tempo da visitação. Hoje é o tempo da visitação na minha vida e na sua vida. Eu não quero que Jesus olhe para mim, Carla, e chore e lamente. Mas eu quero reconhecer o tempo da visitação dele. Eu quero reconhecer o tempo dele na minha vida. Eu quero dizer sim para ele mais uma vez, queridos. Reconhecer o tempo da visitação. Reconhecer que precisamos ter novas atitudes, reconhecer que precisamos ter precisamos ter uma entrega, precisamos ter um renovo, precisamos estar ardendo para Deus. Precisamos andar inconformados com as coisas desse mundo, mas estarmos nos moldando aos padrões do céu. Eu preciso que Deus olhe para mim, que Jesus olhe para mim e diga: ei, eu posso falar, eu posso contar, porque eles vão se mover naquilo que eu falei para eles. Eles vão até o fim com aquilo que eu disse para eles fazer. Eles estão entendendo o tempo da minha visitação. Oh, aleluia! Enquanto eu estava orando, Deus disse para mim assim: Sandra, eu lhe dei um sonho, conte para eles mais uma vez. E se você já ouviu esse sonho que eu contei, desculpe, você vai ouvir de novo. Mas um dia eu tive um sonho. Eu estava dormindo, eu acho. E nesse sonho, eu estava no vagão de trem. Ok? Bem pentecostal esse sonho. Pensa no negócio aleluiado que foi. E eu estava lá e esse trem com certeza era chique, porque era leito, era trem-leito. Tem avião-leito, né? Ônibus-leito, e esse era trem-leito. Ok? E eu estava lá nesse sonho. Eu estava nesse trem e tinha várias pessoas deitadas. Eu passava no corredor e tinha um tanto de gente deitado. Eles não estavam mortos, eles estavam vivos, mas eles estavam adormecidos. Eles estavam paralisados. Existia teias de aranha sobre eles, só que eles estavam vivos. E Deus, enquanto eu passava naquele corredor, eu tive que me levantar, porque eu fazia parte daquele conceito lá. Eu fazia parte daquele conceito de pessoas que estavam deitadas, de pessoas que estavam com teia de aranha no corpo. Eu estava viva, mas eu estava me comportando como uma pessoa morta. E Deus fez com que eu me levantasse do sonho. Preste atenção! E Ele fez eu andar naquele corredor. Eu fui e voltei no corredor. Mas quando eu fui pela segunda vez, a primeira vez eu vi como eles estavam. Mas quando eu fui pela segunda vez, eu já não aceitei como eles estavam. E eu falei para eles se levantarem. E o fogo não se apagará do altar, mas arderá para sempre. Como é que está o seu fogo? Casados, não pense nesse fogo.
Esse fogo pode estar bem. Graças a Deus, se está tudo bem, esse fogo no seu casamento. Mas eu quero saber na sua vida espiritual. Eu quero saber no espiritual. Eu quero saber como é que nós estamos ardendo para Deus. Porque Jesus está voltando, queridos. E Ele vai voltar para encontrar uma noiva acesa para Ele. Com azeite, com unção para Ele. Porque sem a unção, sem o azeite, a noiva não é encontrada. Eu vou rir de novo. Aleluia. Ainda é tempo de mantermos o fogo aceso. Ainda é tempo de mantermos as nossas candeias. O que é candeia? É uma vasilha que bota azeite dentro e toca fogo. Amém? E esse fogo fica aceso. E para ele se manter aceso, você tem que buscar azeite de novo. Para nós nos mantermos acesos, nós precisamos nos render de novo. Nós precisamos nos entregar de novo. Nós precisamos fazer tudo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Porque Ele é digno. Ele é digno. Ele morreu exageradamente por nós. Ele não mediu um sacrifício. Ele não entrou em acordo com o Pai. Jesus não entrou em acordo com o Pai dizendo, olha, só uns espinhozinhos, tá? Não pode ser tão profundo. Só alguns, eu vou aguentar só alguns por eles. Não. Os espinhos eram de no mínimo 8 centímetros naquela região. Aquela coroa de espinho que foi colocada na cabeça de Jesus, os espinhos daquela região mediam 8 centímetros no mínimo. E eles penetraram no crânio de Jesus. Existe um livro totalmente pago que fala sobre o sacrifício de Jesus. Diz que as vísceras de Jesus... É vísceras? Saíram. Ele não negociou o sacrifício. Ele não negociou o sacrifício. Não é tempo de nós negociarmos a unção. Não é tempo de nós negociarmos a nossa vida. Não é tempo de nós negociarmos sacrifícios. Precisamos nos manter acesos. Precisamos nos manter viva. Precisamos nos manter ardendo por Ele, queridos. Sabe por quê? Porque nós não sabemos quando Ele vai voltar. Nós não sabemos quando Ele vai vir nos buscar. E não vai dar tempo. Existe a parábola das virgens. Não dá tempo ir atrás de azeite na hora que o noivo chega. Não dá tempo ficar com as vestes brancas. Não dá tempo trocar de roupa na hora que o noivo chega. Por isso eu convido você, igreja, permaneça acesa. Permaneça com suas vestes brancas. Vale a pena os sacrifícios de permanecer. Vocês estão comigo? Nós não vamos deixar passar o tempo da visitação. Nós não vamos deixar Jesus chorar lamentando a minha vida e a sua vida. Nós vamos, pelo contrário, gerar sorrisos em Deus. Quando Ele olhar para mim, quando Ele olhar para Mateus, quando Ele olhar para Sara, quando Ele olhar para Maricélia, quando Ele olhar para cada um de nós aqui, Ele vai dizer, eu não preciso lamentar porque eles estão onde eu disse que era para eles estarem. Eles estão fazendo o que eu disse que era para eles fazerem. Oh, aleluia! O tempo novo chegou. Mas para o tempo novo, para andarmos no tempo novo, precisamos fazer coisas novas. E a coisa nova, uma das coisas novas que nós precisamos fazer é permanecer aceso. Não deixar que Jesus lamente sobre as nossas vidas, mas que Ele se regozije conosco. É um tempo novo. É um tempo de florescer. É um tempo de reproduzir. É um tempo do mais de Deus em nossas vidas. Mas eu disse para você no início, chega! De ouvirmos uma boa pregação e não sabemos o que fazer durante a semana. Chega!
Eu estou dizendo para você, como um mais um são dois, como é que acontece para nós vivermos o novo? Aleluia. Eu não vou deixar passar de mim o que Deus tem para a minha vida. Eu não vou deixar passar da minha igreja. Eu vou ser chata com você. Eu vou puxar você. Sabe qual é a minha oração? Sabe que eu orei por vocês hoje? Senhor, eu queria uma proteção, um escudo, por favor. Eu disse o seguinte para Deus: Pai, que essas palavras sejam como um espinho na cama deles. E que eles não se conformem em permanecer como estão. Amém? Amém? Você sabia que uma característica da mãe águia, quando ela sabe que vai ter bebê, ela arruma tudo direitinho. Ela bota algodãozinho, ela bota um bocado de coisa. Não é algodão, não. Ela cata coisas fofas e bota lá naquele ninho, ok? Mas quando a águiazinha está crescendo, sabe o que ela faz? Tira tudo. Tira tudo que é confortável, deixa os trem espetando. E mesmo assim, quando os trem espeta e a águiazinha não voa, sabe o que acontece? Ela empurra. Eu vou te empurrar. Já estou avisando. Se nem espetando você voar, eu vou te empurrar para você voar. Eu tenho uma maneira peculiar de empurrar. Quem me conhece sabe. Aleluia! Diga, o novo chegou. Para vivermos o novo, o velho não pode permanecer. Olha que coisa, que revelação profunda. Amém? Diga comigo, eu vou permanecer aceso. Aleluia. Sabe outra coisa que nós precisamos fazer para vivermos o novo de Deus? Permanecer aceso e não aceitar o morno. O que é uma coisa morna? Uma coisa morna é algo que uma hora estava muito quente e se afastou do fogo e se esfriou e ficou mais ou menos quente, ficou morno. Ou uma coisa que era fria e se aproximou do fogo, chegou em uma temperatura e ficou morna. Sabe, uma das características do morno é vômito. Deus não quer que a minha vida nem a sua vida seja morna. Sabe por quê? Porque o morno causa vômito. E sabe o que significa isso? Eu ouvi numa ministração da pastora Mísia Ellen. Ela é médica e ela falou com muita propriedade do que ela estava dizendo, do que ela estava falando. Ela disse que uma das características de algo morno é você vomitar. E eu nunca tinha pensado nisso. Mas às vezes, quando nós nos conformamos com o morno, aquilo que um dia foi construído dentro de nós, você perde. Você vomita. Sabe por que o diabo não se incomoda se você estiver morno? Porque ele sabe que vai chegar um momento que aquilo que está morno, e você vai se contaminar tanto que você vai chegar a ficar gelado. Você vai perder a estrutura que um dia foi colocada dentro de você. E eu não sou profeta do caos, eu leio a Bíblia. Estão entendendo? Aleluia. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Eu estou quase terminando. Diga comigo, Deus tem um novo para mim. Mas para eu viver o novo, eu preciso fazer coisas novas. Não aceite ser morno, cabeção. Não aceite ser morno. Seja quente. Seja crente quente. Seja crente avivado.
Seja crente determinado. Seja crente e deixe o fogo de Deus queimar a sua vida. O fogo de Deus, ele nos queima, querido. E sabe uma coisa que é boa? Tira toda a impureza. Você fica mais parecido com a cara de papai. Isso não é bom? Aleluia! Nós não vamos permitir que a nossa geração seja conhecida. Vou pegar agora aqui, ó. Preste atenção nisso. Eu gostaria que todo mundo prestasse muita atenção, queridos, porque no momento que alguma mensagem que estiver chegando no seu celular seja mais importante do que essa mensagem que está sendo pregada, o ministro está ruim e a palavra de Deus está bem devagar na sua vida. Amém? Preste atenção aqui. Nós não vamos deixar que a nossa geração seja conhecida como a geração de boneco de plástico. Boneco de plástico, boneco de borracha. Que geração é essa, Sandra? É a geração do oco, fofo e balofo. Fala no Nordeste. Quando a pessoa não tem vida, não tem nada dentro. E sabe que geração é essa? Sabe que tem muita gente que tem falado muitas frases de efeito no Instagram. Tem muita gente postado coisas bonitas no Instagram, no seu Facebook, são frases de efeito, e tem muita gente boa repostando essas frases, mas quando nós vamos olhar, a vida é oco, fofo e balofo, não tem a vida de Deus, a palavra de Deus não tem surtido nenhum efeito na vida deles. E a nossa geração não será de boneco de plástico. Desculpe a minha chateação, eu fico emocionada. Eu levo a sério as coisas da palavra. Eu levo a sério as coisas de Deus. E eu gostei de ter encontrado esse boneco, pessoal. Porque olha como é a cabeça dele. É vazia. E existem alguns bonecos, Saulinho. Você deve saber que tem um boneco em casa. Olha, Ariel que tem. Tem alguns bonecos que existe um botãozinho nele que tem até uma mensagem. Eles falam. Eles até falam alguma coisa, mas não vivem. Por isso que é muito importante nós sabermos com quem nós nos espelhamos. Nós sabemos aquilo que nós repostamos. Precisa ter cuidado. Existe um ministro do nosso ministério, o nome dele é Periro Borba, e ele escreveu um livro, Deus curte, eu compartilho. Se Deus não curte, não compartilhe. Nós não vamos fazer parte de uma geração de boneco de plástico, vazio por dentro. Tem até palavra, tem até frases de efeito, mas quando você vai olhar a vida, tem rebeldia dentro, tem um espírito errado movendo. Nós não vamos nos mover com o espírito errado. Nós vamos nos mover com o espírito certo. E isso é uma vacina para a nossa igreja hoje. Eu como pastora nessa igreja, junto com meu marido, eu tenho o direito de vacinar o meu povo. Amém? Então, cuidado com o que você reposta. Cuidado. Porque a palavra de Deus diz, para que tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é bom, queridos, que ocupe os nossos pensamentos. Eu leio tanta coisa, eu leio algumas coisas no Instagram, dessas redes sociais, eu vejo tanta amargura, tanta raiva, tanto ódio, coisa tão ruim. Eu digo, o que é que Deus tem a ver com isso? O que é que Deus tem a ver com isso? Eu digo para você, igreja, fique com o que Deus tem. Fique com o que Deus tem. Porque a Bíblia diz que é para nós nos enchermos daquilo que é bom, daquilo que é de boa fama, não é daquilo que é famoso ou de quem é famoso. Eu vou dizer de novo. Nós precisamos nos encher do que é bom, do que é puro, do que tem boa fama, não é do que é famoso. Não é um nomezinho que está sendo conhecido mundialmente, não. Se esse nomezinho estiver sendo conhecido mundialmente, mas tem um coração quebrantado, joia. Mas se esse nomezinho que é conhecido está taludo, não aceita repreensão e mais, não faz parte de nenhuma igreja, não tem nenhuma liderança sobre ele, caia fora. Porque é muito fácil
pregar. É muito fácil falar tudo bonitinho quando você não deve satisfação a ninguém. Muitas vezes nem a Deus. Não vou ficar mais emocionada. Amém? Vocês estão comigo? Diga, eu não vou fazer parte de uma geração de boneco de plástico. Amém? Queridos, a novo que Deus tem para nós, a nova história que Deus tem para nós precisamos estar cheios dele, Fernanda. Nós precisamos nos encher, nos agarrar, nós precisamos permanecer, nós precisamos andar. Tem uma nova história para nós vivermos. Diga, tem uma nova história para nós vivermos. Queridos, Neemias, quando foi chamado para construir os muros da cidade, ele tinha uma espada na mão. E na outra mão ele tinha um instrumento de trabalho. Eu não sei se era um pá de pedreiro, eu não sei o que era. Mas a Bíblia fala que ele construiu a cidade. Ele fez aquilo que Deus mandou ele fazer. Com uma espada na mão. O que significa isso? Espada na palavra significa a palavra de Deus. Na nossa vida, para nós cumprirmos o que Deus nos chamou para fazer, precisa existir na nossa mão, na nossa boca, a palavra dele. E na outra, a atitude de permanecer e fazer o que ele nos chamou para fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou lhe dizendo, igreja? Eu queria chamar o grupo do louvor. Amém? Nós não vamos ser como Terá, o pai de Abraão, que precisou levantar, Deus precisou levantar outra pessoa para fazer aquilo que Deus disse que ele poderia chegar na terra de Canaã. Existe uma vida, existe uma história, existe uma nova história para nós vivermos, queridos. E essa nova história, nós precisamos ter novas atitudes, nós precisamos ter mais entrega, nós precisamos ter mais rendição, nós precisamos aceitar o novo de Deus em nossas vidas. E só existe um meio de fazer isso, é se rendendo, é se entregando, é dizendo, Senhor, não mais eu vivo, mas o Senhor vive em mim. Não seja a minha vontade, mas seja a sua vontade. Não seja conforme os meus conceitos, mas seja conforme os seus conceitos em minha vida. E antes de nós encerrarmos, o Senhor disse para eu ler com vocês o seguinte, sobre o novo tempo. Isaías 43, versículo 19. Eis que realizo uma nova obra. Diga, nova! Diga, nova! Eis que realizo uma nova obra, que já está pronto a acontecer. Já está pronto, queridos. É a nossa permanência de entrar. É a nossa ousadia em fé de entrar para ver tudo acontecendo. E hoje nós aprendemos aqui nessa igreja como nós vamos viver o novo. Amém? Preste atenção. Eis que realizo uma nova obra que já está pronta para acontecer. Não percebestes ainda? Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. E eu, como estudiosa da palavra, eu fui procurar o que significava ermo. O que significa colocar rios no ermo? O que significa isso? Eu sei que rio é vida. Amém? Deus disse, vai colocar caminho no deserto. Se você se encontra num lugar que você não sabe para onde ir, Deus está dizendo para você hoje, eu vou colocar caminho e você vai enxergar esse caminho e vai andar nele. Oh, aleluia! Mas o que significa ermo? Ermo significa... Ele disse, eu vou colocar rios no ermo, eu vou colocar vida no ermo, eu vou colocar frutificação no ermo, eu vou colocar vida onde o que estava morto vai florescer. Ermo significa desabitada, solitária e abandonada. Deixa eu te falar um negócio, meu lindo e minha linda de Jeová. Se te abandonaram, o rio de Deus está chegando. Eu vou dizer de novo. A Bíblia diz, eu já tinha finalizado a ministração, eu já tinha feito as anotações ali, eu tentei fazer tudo como você faz, mas não saiu direito como você faz. Amém? Mas
ermo, desabitada, solitário, abandonado. Você se encontra solitário? Você se encontra abandonado? Deus mandou dizer para você hoje, igreja, caminhos no deserto. E aquilo que estava desabitado vai começar a chegar a habitação. Aquilo que estava morto vai começar a viver. Se você se sente solitário, deixa eu te falar, a vida de Deus e a palavra de Deus diz que Ele nunca nos deixa só. Ele é Emanuel, Deus conosco. Aleluia! Esse é o nosso Pai, queridos. O que Ele falou é a verdade. Ele tem uma nova história para nós vivermos. Ele tem uma nova história para a nossa vida. Ele tem, queridos, e deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você perdeu, tudo que o diabo tirou, coisas ruins que aconteceram, a palavra me garante que Ele faz brotar rio no deserto. Ele faz caminho no deserto. Se você estava perdido, você se encontra hoje. Se você estava sozinho, você não está mais sozinho. Aleluia! E tem uma coisa que eu aprendi que eu achei fantástico. O jogo não ficará empate. Existiu perdas nesse tempo na sua vida? Se prepare para a recompensa de Deus. Existiu danos na sua vida? Se prepare para a restituição. Sabe por quê? Porque o jogo não fica empate. O diabo vai ter que devolver.